O povo não é estranho à controvérsia. Agora, pisando no território do urso polar, a carta, a encíclica do Papa dirigida a todas as pessoas, independentemente da religião, é a mais dramática do Vaticano até agora no debate sobre as mudanças climáticas e como a ação humana e não as orações pode resolver. O alerta da profecia do Papa está chegando em 4 de outubro. A agenda global do Vaticano continua a se desdobrar. A Terra, nossa casa, está começando a se parecer cada vez mais com uma imensa pilha de sujeira. O título deste último sucesso de bilheteria papal é Laudato Si. Louvado seja, é uma citação de São Francisco de Assis, o mesmo São Francisco cujo nome o Papa tomou emprestado. São Francisco usou o termo louvado seja a Deus por criar os animais. Papa Francisco agora está usando a mesma oração para salvá-los. Na carta de 192 páginas, ele culpa os políticos, os líderes empresariais e os consumidores, dizendo que nós sofremos uma sobrecarga de informação indiferente ao declínio ecológico do nosso mundo e apelamos a uma nova moralidade ambiental. A encíclica assenta numa promessa simples: que tipo de mundo queremos deixar aos nossos filhos? Aqui estão algumas palavras que vocês não esperariam ouvir um Papa dizer: carros poluentes, o derretimento das calotas polares, o envenenamento por mercúrio, mas o Papa Francisco atingiu todos eles em seu tão aguardado artigo, sua encíclica sobre o meio ambiente. Um documento abrangente que se baseia tanto na ciência quanto na Bíblia e que torna a posição do Papa inequivocamente clara que a Terra, nossa casa, está começando a parecer cada vez mais um imenso monte de sujeira. Nossa casa vai arruinar e isso prejudica a todos, especialmente aos mais pobres. Portanto, é um apelo à responsabilidade. Francisco não é anti-tecnologia que pode negar a beleza de uma aeronave ou de um arranha-céu, mas ele rejeita a ideia de que a tecnologia pode resolver a crise ambiental que o mundo está enfrentando, uma crise que ele diz ser causada pelo homem, ou pelo menos em grande parte é culpa da humanidade. Estamos atualmente testemunhando um aquecimento perturbador, principalmente como resultado da atividade humana, ele disse. Este Papa está perfeitamente ciente de que o mundo o observa e ele está tirando vantagem disso. Ele diz que sua carta é dirigida a todas as pessoas vivas neste planeta. Todas elas o ouvirão, mesmo quando ele prega coisas tão simples como diminuir o aquecimento de nossa casa. As Nações Unidas o saudaram. A encíclica Laudato Si é o documento papal mais importante de todos os tempos sobre o meio ambiente, apoiando a ciência sobre as mudanças climáticas, culpando os mercados livres, responsabilizando os ambientalistas das nações ricas, e muitos na esquerda estão aplaudindo a mensagem. Para todas as crenças religiosas, o meio ambiente é um bem fundamental. O Papa Francisco encontrou-se com Vladimir Putin pela primeira vez em 8 meses após o início do seu papado em novembro de 2013. No total, Putin visitou o Vaticano 6 vezes mais do que quase qualquer outro líder político, que se encontrou com o Papa Bento XVI em 2007 e com o Papa João Paulo II no ano 2000 e em 2003. Houve reconciliação no ar em São Pedro. Séculos de divisão foram eliminados quando o Papa Francisco cumprimentou o patriarca ecumênico Bartolomeu de Istambul durante a missa inaugural. Tal encontro não ocorreu desde o que é conhecido como o Grande Cisma, que dividiu o cristianismo ocidental e oriental em 1054. 34 líderes mundiais compareceram à missa e delegados de 132 países estiveram presentes, enquanto o Vaticano disse que 6 soberanos fizeram a viagem a Roma, incluindo a Bélgica e Mônaco. Joe Biden, o vice-presidente dos Estados Unidos, fez a sua visita. Membros do Congresso, tenho o grande privilégio e a distinta honra de apresentar a vocês o Papa Francisco da Santa Sé. Estou muito grato pelo seu convite para discursar nesta sessão conjunta do Congresso na Terra dos Livres e na Casa dos Corajosos.
Mas eu ouvi dizer do Senhor que você vai falar esta noite por um longo tempo. Ele completará este milagre da unidade. Venha aqui e vamos fazer assim. Então ele pode ver isso em toda a congregação e nós lhe agradecemos, Senhor. Agradecemos a Deus por você. E então, todos nós declaramos juntos que seja abençoado. Mais uma vez, todos juntos. Seja abençoado. Você já foi ao Vaticano? Sim, é incrível. A obra de arte está fora do comum. É muito assustador para pessoas tão grandes que têm seu próprio país. O Vaticano é basicamente um país onde eles têm seu próprio passaporte rígido. Um sinal de Deus. Poucas horas depois de o Papa anunciar sua renúncia, uma surpresa dos céus sobre Roma se abriu e o topo da Basílica de São Pedro foi atingida por um raio, enquanto o céu era iluminado pelo enorme raio. Isso levou a especulações sobre se o chefe de Bento XVI não estava nada feliz com a notícia. A aparente intervenção divina ocorreu quando o pontífice de 85 anos enviou ondas de choque pela igreja na segunda-feira, depois de anunciar a sua aposentadoria, o primeiro papa a fazê-lo em 700 anos. Ele disse que não tinha mais força mental ou física para continuar. Uma noite de excitação e uma noite de primeiros, 1,2 bilhões de católicos se alegram quando o 266 Papa é escolhido. E que surpresa foi essa escolha realmente? Jorge Mário Bergoglio é o nome dele. Ele é o ex-arcebispo de Buenos Aires. Ele é o primeiro pontífice das Américas, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro não europeu em quase 1.300 anos. Foi um momento de pura alegria para eles, de oração profunda do acaso para testemunhar a história. Logo a praça estava lotada com mais de 100 mil pessoas encharcadas pela chuva e seus olhos voltados para cima em antecipação às janelas vermelhas da Basílica de São Pedro, todos esperando para ver o novo Papa. Há tantas novidades sobre isso. É um latino-americano pela primeira vez, é um jesuíta pela primeira vez. Ele tomou o nome de São Francisco pela primeira vez, o que é claramente um sinal de que ele quer mostrar uma face diferente da igreja, a face dos pobres. Ele falou suavemente e simplesmente em italiano, dirigindo-se à multidão e ao mundo como irmãos e irmãs. Francisco desenvolveu uma reputação de ser um pouco convencional. Desde que começou seu pontificado em 2013, ele acabou com o beijo de anel. Porque ele quer ser humilde, sentado no trono, o Papa Francisco usou a simples cadeira branca mobiliável, recusando-se a usar seus veículos à prova de bala. Ele quebrou 1 tonelada de tradições centenárias, pressionando por atualizações modernas em toda a Igreja Católica. Compare o Papa Francisco ao Papa João Paulo II. Ele foi 2 papas atrás. Não conseguimos encontrar um boneco do Papa Bento, provavelmente porque ele não foi papa por muito tempo. Mesmo em forma de boneco, as diferenças são fáceis de serem vistas. A moda do Papa Francisco é simplesmente, em vez de franjas e ostentação, seu brasão e seu crucifixo é de ferro em vez de ouro. Francisco também mantém a simplicidade quando se trata de agasalhos, optando por um pavão branco em vez de tradicional mozeta de inverno forrada com pele de fuinha. Este é um animal extremamente fofo, parecido com uma doninha. Ele representa a igreja, ele está trabalhando para construir algo mais simples, mais acessível, mais moderno. Não importa o que nos divida, suas palavras nos unem. Pela primeira vez na história, o Papa abre suas portas para abordar as questões e questões que enfrentamos juntos. Estamos vendo uma frequência e intensidade crescente de desastres naturais apocalípticos em todo o mundo, incêndios florestais, inundações catastróficas, tornados ferozes, furacões destrutivos, ondas de calor sem precedentes. Todas essas coisas estão criando um senso de urgência para nos concentrarmos nas mudanças climáticas. O Papa está liderando o caminho entre os cristãos para unir o mundo para combater as mudanças climáticas. Nunca se esqueçam que os eventos finais
finais serão rápidos. Tudo está levando a algo bíblico, a algo profético. Tudo está conectado. Estamos testemunhando o cenário sendo montado para a infame marca da besta. O embaixador britânico no Vaticano, Chris Trott, diz que a paixão de Francisco pelo meio ambiente está enraizado em sua fé. O papel que o Papa Francisco está desempenhando nessa questão tem sido histórico. Então ele vê que tem uma espécie de voz moral que pode usar e deveria usar para influenciar a política global. Então ele pensa que o clima é uma questão crítica para toda a humanidade neste momento. O mundo inteiro está seguindo a besta, segundo Apocalipse 13. Todos os desastres naturais estão fazendo com que o mundo procure maneiras de ajudar a proteger o planeta Terra. Na próxima semana, o Papa Francisco estará encarregado de participar virtualmente na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas na Escócia. Ninguém pode argumentar que o mundo está enfrentando. Estamos vivendo nos últimos dias da história desta Terra. Então, nesse vídeo, queremos nos concentrar em algumas notícias de última hora, muito proféticas, que devem fazer com que todos os estudantes de profecia se sentem e prestem atenção. O presidente Biden, que estará presente, discutiu o clima em sua visita privada com o Papa na sexta-feira. Você é o guerreiro pela paz mais significativo que já conheci. O Sr. Biden é um de apenas 2 presidentes católicos romanos ao lado de John Kennedy e está prometendo o progresso nas questões climáticas. A agenda global do Vaticano continua a se desdobrar, depois de que muitos no Vaticano consideram um retrocesso sob o governo do ex-presidente Trump. Vamos trazer de volta a sua indústria do carvão. A grande questão agora é se o Papa Francisco pode inspirar outras grandes potências e poluidores a cumprirem os seus compromissos climáticos. Então, o que o Papa está fazendo agora? O Papa está falando sobre os americanos, com ele dizendo: a situação nos Estados Unidos não é fácil, e acrescentando que os católicos conservadores são muito reacionários e atrasados, e que os LGBTQ são bem-vindos à igreja e eles devem aceitar isso. E ele terminou os seus comentários com aqueles grupos americanos dos quais você fala tão fechados, estão se isolando e dizendo: em vez de viver pela doutrina, pela verdadeira doutrina que sempre se desenvolve e dá frutos, eles vivem de ideologias. Mas também, desde que me lembro, a Igreja Católica Americana tem brigado com o Papa. Sejam os católicos do Nordeste, como eu costumava pensar que a Igreja não é liberal o suficiente, ou os católicos do Sul pensam que a Igreja não é cruel o suficiente. Qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação? A escultura da ressurreição, você viu? O mal que está no Vaticano? Supostamente deveria ser Jesus ressuscitando dos mortos, mas parece o inferno. E isso é o que sinto. A escultura do Vaticano, sim, há alguma surpresa. E então eles pegaram um ser, eles pegaram uma serpente, a catedral, onde parece que é a cabeça de uma serpente. É isso aí. Quem fez isso? Deveria ser algo como, isso parece como representa o portão do cristianismo em frente à casa de Marilyn Manson. Dias atrás, o Papa Francisco anunciou que estava escrevendo uma segunda Laudato Si, mas na última audiência geral em agosto ele revelou que a carta será publicada em 4 de outubro. Quanto à data, minha intenção é de publicar uma exortação, a segunda Laudato Si, 4 de outubro, enquanto o Papa Francisco aplicava o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que será celebrado a partir de 1º de setembro e terminará em 4 de outubro, coincidindo com a festa de São Francisco de Assis. É isso aí mesmo, olha isso. Uau! Isso parece... Vamos lá, amigo, que loucura! Vamos lá, amigo, isso é uma loucura. Tem os olhos de uma serpente, a cabeça de uma serpente e as presas. Que sinistro! Você pode ver aquela coisa da ressurreição, certo? Oh, meu Deus, você vê? Oh, eu vejo sim. Isso é incrível, isso é incrível. Sua carta de referência sobre preocupação com o cuidado do planeta, o Vaticano diz que a versão atualizada incluirá escritos sobre algumas das recentes condições climáticas extremas nos 5 continentes. O Vaticano divulga que o Papa Francisco é altamente esperado por uma encíclica sobre o meio ambiente. A natureza grita: temos que fazer algo. Temos que fazer.
apelando aos fiéis do mundo para se juntarem à luta para resolver a crise climática. 40 líderes religiosos reuniram-se no Vaticano na segunda-feira para juntarem as suas vozes ao coro crescente que apela aos líderes mundiais para que tomem medidas reais para enfrentar a crise. O Papa Católico Francisco convocou a reunião, mas prefere deixar que os outros falem. Há uma situação muito única que a voz dos líderes religiosos tem quando falam com outros líderes mundiais, os líderes dos governos, e isso eu acho que é o que precisa acontecer agora, que a voz do mundo religioso, do mundo científico, seja amplificada para dizer aos líderes mundiais que eles têm que agir para proteger o nosso planeta e nosso povo. O popular evangelista Benny Hinn se juntará a nós em breve. Você pode não saber que Hinn tem boas lembranças do Papa João Paulo II. Benny Hinn, ao vivo de Roma em 6 minutos. Vamos ao vivo para a cidade do Vaticano. E diga ao evangelista Benny Hinn: bom dia, Benny. Bom dia. Eu quero contar a vocês sobre um sonho que tive. O sonho profético alguns dias atrás. Olhei para o céu e vi o Senhor. Esse foi provavelmente o melhor momento que penso na minha vida, quando me aproximei dele e dei um abraço. Tudo isso está se unindo com aquele sonho que eu tive e outras pessoas, tenho certeza, e outros pastores estão ouvindo de Deus. Então quero prepará-los para os próximos dias. Será muito fascinante para nós, muito emocionante como cristãos. Quero dizer, isso é algo sobre o qual ninguém parece estar falando. São as mudanças na Groenlândia. O gelo está derretendo na Groenlândia em uma escala muito assustadora. Durante todo o seu papado, o Papa Francisco apoiou a ação ambiental em 2015. Ele publicou sua primeira encíclica Laudato Si, na qual apelou a uma ação rápida e ousada para enfrentar a crise climática. Na semana passada, ele participou virtualmente na Conferência da Juventude para o Clima em Milão, apoiando o trabalho de 400 jovens delegados, enquanto redigiam propostas para a Cimeira da ONU. Por isso, a grande questão é, o que estaria na próxima Laudato Si 2.0? Algo que estou prestando muita atenção, e é o descanso dominical que será incluído. O que o Papa Francisco tem a dizer sobre o descanso dominical? Você sabia que o Papa tem exortado o mundo a ter um descanso dominical para ajudar a combater as mudanças climáticas? Em sua encíclica, o Papa disse que o domingo, como o sábado judaico, deve ser um dia que cura nossos relacionamentos com Deus, com nós mesmos, com os outros e com o mundo. A lei do descanso semanal proibia o trabalho no 7º dia. Então o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o filho da serva e o estrangeiro possam ser revigorados. O descanso que o Papa diz abre os nossos olhos para o quadro mais amplo e nos dá uma sensibilidade renovada aos direitos dos outros, e portanto o dia de descanso centrado na Eucaristia ilumina toda a semana e motiva-nos a uma maior preocupação pela natureza e pelos pobres. O Papa Francisco promove o descanso dominical como parte da solução para as alterações climáticas. O Papa Francisco promove um dia comum para o bem comum e para o bem da nossa casa comum. Ouça o grito da terra e o grito dos pobres que mais sofrem. O Papa Francisco disse que você tem direito ao trabalho, você tem direito ao descanso. O Papa diz que a dignidade dos trabalhadores estava no centro de um discurso do Papa Francisco no sábado, durante o qual o pontífice refletiu sobre a ligação entre o direito ao emprego e o direito ao lazer. Esse direito ao descanso, disse o Papa Francisco, refere-se sobretudo a uma dimensão do ser humano que não carece de raízes espirituais e que até você, por sua parte, é responsável. O lazer não é apenas uma extensão do cansaço e das responsabilidades comuns, mas uma ocasião para viver a própria vida, elevada à dignidade filial pelo próprio Deus. Ele disse ter citado o relato bíblico da criação em que Deus chama o homem para descansar no 7º dia, concluindo que o descanso na linguagem da fé é, portanto, ao mesmo tempo uma dimensão humana e divina. O Papa Francisco enfatizou a responsabilidade dos membros do Instituto de Segurança Social Nacional Italiana a promoverem um verdadeiro sentimento de descanso. Este é um desafio particular hoje devido a fatores como oportunidade de emprego insuficiente e falta de segurança no emprego. E se vivermos assim, como poderemos descansar? O Papa perguntou.
O descanso é o direito que todos temos quando temos trabalho, mas esse direito é desafiado face ao desemprego e ao trabalho perigoso. O direito ao descanso e o direito ao trabalho dependem um do outro. O verdadeiro descanso vem do verdadeiro trabalho, disse o Papa. Mas como o sábado e não o domingo é especificado na Bíblia, não é curioso que os não-católicos que professam seguir a religião diretamente da Bíblia e não da Igreja observem o domingo em vez do sábado? Sim, é claro, inconsistente. Mas essa mudança ocorreu cerca de 15 séculos antes do nascimento do protestantismo, e nessa época o costume era universalmente observado. Eles continuaram o costume, embora se baseiam na autoridade da Igreja Católica e não com base em um texto explícito da Bíblia. Qual adoração é tida em comum tanto por católicos quanto por protestantes? Adoração dominical. Agora podemos adorar a Deus todos os dias, mas apenas um dia é santo e designado como dia de adoração no sábado. O mundo inteiro precisa desesperadamente do descanso sabático, no qual é o 7º dia da semana. A mensagem final de Deus ao mundo inclui a convocação para adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Esta é a mensagem final de Deus para a humanidade. Termina com a certeza de que aqueles que guardam os mandamentos de Deus, incluindo o sábado e a fé de Jesus, Apocalipse 14, 12. Apenas um mandamento fala de Deus como Criador, e esse é o 4º mandamento, que exige a observância do sábado do 7º dia. O teste final é sobre o sábado, o dia de adoração do Criador, de acordo com Isaías 66, Apocalipse 14 e Êxodo 20. Pois assim como os novos céus e nova terra que hei de fazer permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim permanecerão seus descendentes em meu nome. E acontecerá que de uma lua nova a outra, e que de um sábado a outro sábado, toda a carne virá adorar perante mim, diz o Senhor. O maligno odeia os 10 mandamentos, mas Deus quer que amemos os 10 mandamentos. Vocês percebem? Todo o mundo, algo estranho vem acontecendo há muitos anos, e isso é os protestantes que deram as mãos e não protestam mais contra as falsas doutrinas da Igreja Católica Romana. Estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra. Você conhece nosso lema: se está na Bíblia, nós queremos; se não está na Bíblia, nós não queremos. Vamos orar juntos. Pai que estás nos céus, ajude-nos a seguir a verdade sobre seus 10 mandamentos e sobre o 4º mandamento, sobre o sábado do 7º dia. Ajude-nos a segui-lo, Jesus, porque sabemos que o teste do fim dos tempos é sobre o verdadeiro sábado e um sábado falso. Ajude-nos a escolher a palavra de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Espero que você entregue seu coração a Jesus totalmente e completamente, porque Ele te ama. Ele se importa com você. Jesus virá muito em breve e devemos nos preparar. Preparem-se, preparem-se, preparem-se.